Bum! Bum, 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 bum. Estudos, lei seca para o patrimônio público. Mentira. Improbidade administrativa, pro TJ São Paulo. Aqui eu vou ler a seção 3. O último crime, não é nem de da improbidade administrativa. O contra os princípios. E ele é o menor de todos os trecos e também é o que tem a menor quantidade de incisos que comentam como é que é a improbidade e também é o que tem as menores penas, né? No caso da improbidade administrativa, ela vai do enriquecimento ilícito é o que é maior, as penas, né? O mais grave. O prejuízo horário é o segundo mais grave e o contra os princípios é que contra os princípios na verdade é possível que nem tenha prejuízo horário, prejuízo, outras coisas, né? Voltando nas disposições gerais, só para ler. Os atos de disposições gerais do capítulo 1. O artigo 1 é o básico, né, que sempre aparece em todos os artigos. Os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração, direta ou indireta, contra. Daí tem que ser contra algum cara do poder público, né? Daí ele pode ser, mas pode ser qualquer cara. Daí ele colocam todo mundo aqui. Direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, União, Estados, Distrito Federal, municípios, também do território. E depois aparece uma empresa incorporada ao patrimônio público ou uma entidade cuja criação de custeio erário haja concorrido com 50%. Ou seja, ela tem mais de 50%, ela é pública, então ela conta como um treco público. É só por isso que ela é contada nos trecos de probidade administrativa, né? Daí, os atos de probidade administrativa contra os princípios estão no artigo 11. Vamos lá. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios de administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e também honestidade. Lealdade às instituições e notadamente. Bom, só falou 4 coisas aqui, né? Vou fazer uma mnemônica aqui. Honestidade é H, mas não precisa de um H, então só coloca um O. O I-L-L. Lilo. Lilo, a garota lá da Disney. Caraca, eu queria falar uma palavra que eu não quero falar de otaku. Mas vamos lá. L-I-O-L-O, Lilo. Lilo, 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 Lilo. Tem alguma coisa, outra coisa que eu acabei de ler faz um pouco tempo que tinha um Lilo. O que que é um Lilo? Droga. Lilo, Lilo. Eu só falei ali do Steve Lillis, do carinha, bonequinho, personagem da Disney. Porque é o único Lilo que eu lembro, mas eu recentemente eu li alguma coisa que tinha um Lilo. Será que quando eu estava estudando informática tinha um Lilo lá? O Lilo que eu li era da informática? Esquece, 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 esquece. Bom, a legalidade. Caraca, Lilo. Daí tem honestidade. Lilo, legalidade e. Qual é o I? Moralidade, imparcialidade e o último L. Notadamente, legalidade, LL, droga, qual é o último L? Era uma frase de 2 palavras. Que droga, não lembro. Lealdade. E não é que era imparcialidade mesmo? Era a palavra que eu pensei, mas eu achei. Cara, não pode ser isso. Tipo, você lê e não consegue entender por que que é a coisa. Vamos lá? Vai. Lealdade, legalidade, honestidade, parcialidade. Lealdade, legalidade. Lealdade. Legalidade. Imparcialidade. Honestidade. É assim, né? Vamos lá?
Notadamente, das instituições e notadamente, daí as coisinhas são praticar o ato visando o fim do proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. 3. Revelar fato de circunstância de que tem ciência em razão das distribuições e que deva permanecer em segredo. 4. Negar publicidade dos atos oficiais. 5. Frustrar a licitude do concurso público. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Considerar prestar contas é obrigação, né? Tipo, para fazer entrar no serviço público, né? Mas também, isso aqui é obrigado porque a pessoa pode, para verificar se a pessoa não está fazendo um enriquecimento ilícito, né? Está fazendo crime. 7º, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou incapaz ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Isso aqui é praticamente contra as licitações, né? Isso aqui causa prejuízo ao erário, faz essa revelação, né? 8º, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas com a administração pública com entidades privadas. Descumprir as normas, né? 9. Deixar de cumprir as exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 10. Transferir recursos de entidade privada em razão de prestação de serviço da área de saúde sem prévia celebração de contrato, convênio instrumento congênere nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Isso aqui foi incluído em 2018. Bom, ela é interessante essa transferência de recursos porque tem dessa coisa especial, né? O recurso de administrativo executivo para a saúde, ele é guardado, todo mundo tem que guardar uma porcentagem para eles. Ou seja, todos os entes federados, todos os trecos, todos os caras têm que mandar dinheiro para a saúde para essa gratuidade, né, do nosso incrível SUS. Ideal 80, a lei 8080 do SUS, né? Agora, indo para a lei das penas para terminar, né? Artigo 12. Independentemente das sanções penais civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. E no inciso 3 fala do artigo 11 de contra os princípios. Na hipótese do artigo 11, contra os princípios, ressarcimento integral de danos se houver perda ou de função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes, o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Interessante, né? Daí os 3 prazos aqui, que são os que colocam na prova e mudam um pouquinho, né? Primeiro tem a suspensão dos direitos políticos. Esse aqui é o menor de todos, é o 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Depois da suspensão, aparece o contratação. Não pode contratar os poderes públicos no prazo de 3 anos. 3 anos. E depois tem a multa. A multa é mó estranha, porque essa aqui tem um multiplicador de 1.100 vezes. Só que o multiplicador de 100 vezes é sobre como é que está escrito aqui, remuneração percebida pelo agente. Ou seja, tipo, se o cara ganha sei lá, uns 2.000, um multiplicador de 100 vezes e ainda tipo só tirando um pouquinho de dinheiro por pouquinho, o cara tem chance de pagar, né? E ele, esse cara, porque também quando o crime de propriedade administrativa só for contra os princípios, o carinha não é demitido imediatamente. Nos outros enriquecimentos ilícitos, quer dizer, nas outras improbidades, de prejuízo ao erário, é demitido automaticamente e com enriquecimento ilícito é demitido automaticamente também. Daí as penas de multas que eles fazem são, tipo, o cara não vai ter um trabalho para ele sustentar como é que ele vai pagar a multa, né? Mas ela no prejuízo ao erário é de 2 vezes o dano, né? E no enriquecimento ilícito são até 3 vezes o dano que foi calculado, que ele causou, porque enriquecimento ilícito causa dano à administração.
junto com ressarcir todo o desvalor que você roubou, né? E agora, para terminar, só porque eu não li quando eu li as coisas de prejuízo ao erário, o inciso 4 das penas, ele fala do 10A, que é um enriquecimento de prejuízo ao erário de tributo. É tipo, pelo que eu sei, ficar cobrando tributo sem parar, que não precisa mais. Vamos ver. No 10A, a perda da função pública e suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, é o mesmo do pressão do trequinho, né? E multa civil de até 3 vezes. Isso aqui é diferente. 3 vezes do valor do benefício financeiro do ou tributo concedido, né? Olha, prejuízo ao erário de dar tributo ou benefício. Bom, normalmente no prejuízo ao erário a multa é multiplicada por 2 vezes. E aqui, olha, o 10A é 3 vezes. Parágrafo único das penas. Na fixação das penas previstas na lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como proveito patrimonial obtido pelo agente, né? Obrigado! Próximo capítulo, declaração de bens. Que é as perguntas que falam só querem saber se você sabe que o agente público é obrigado a declarar os bens e quais são as punições dele se ele não fizer e, né? E quando que ele tem que fazer, né?